Você opera day trade na bolsa de valores, você deve ter percebido que nos últimos dias as corretoras de valores estão pedindo para você deixar mais dinheiro como margem garantia do que o normal, ou seja, elas estão diminuindo a alavancagem para você operar day trade. Por que elas estão fazendo isso? Por que isso acontece? Qual efeito isso pode ter para você? Como lidar com isso e quando isso vai voltar ao normal? Esses são os tópicos do vídeo de hoje. Fala comigo, tubarões do mercado financeiro. Bom, pessoal, se você tem acompanhado o mercado nas últimas semanas, você sabe que a gente está numa crise global, tá? E quando eu digo crise global, é realmente uma crise aí de proporções gigantescas, assim como aconteceu no mercado em 2008. Foi a nossa última grande crise financeira, tá? Em 2008 foi a crise do subprime e nesse momento a crise está sendo causada por dois grandes fatores. Primeiro deles, o coronavírus, tá? Que foi anunciado ontem, inclusive, pelas organizações mundiais como uma pandemia, tá? Uma pandemia é quando uma doença se espalha aí rapidamente, atinge vários países, continentes, enfim, uma grande parte da população. Então, é uma parada séria que está acontecendo aí. Não é um vírus tão forte, não está matando tanta gente. Eu acho que a mídia tem exagerado um pouco, porém é um vírus que se espalha muito facilmente e isso trouxe um pânico muito grande na Bolsa de Valores. Segundo motivo, com essa crise do corona, com essa derrubada dos preços das bolsas globais, a paralisação de várias fábricas, a China fechada, países se fechando, se iniciou também uma guerra de preços pelo petróleo. A Arábia Saudita declarou aí uma guerra de preços, veio abaixando o preço do barril de petróleo, trouxe uma queda aí no começo da semana de até 30% na abertura da negociação do petróleo WTI. Então isso também acaba afetando várias companhias grandes aí relacionadas ao petróleo, como a Petrobras, companhias de viagem que dependem do preço dos combustíveis para poder definir o preço de passagem, etc e tal. Então o petróleo em si ele é um ativo que ele tem muita influência no mercado financeiro mundial. Então esses são os dois tópicos que vêm causando essa grande crise global agora em 2019. E como isso vem influenciado no day trade? O que está acontecendo no day trade? Por que as margens estão ficando tão caras? Por que a alavancagem está diminuindo tanto? Bom, em primeiro lugar, quando a gente está numa grande crise dessa, a gente tem volatilidade e a gente tem falta de liquidez. Essas duas coisas juntas, elas formam um cenário muito perigoso para a galera do day trade, para mim, para você que opera day trade. Por quê? Porque, entenda, se o preço está se movimentando rapidamente, isso é volatilidade, e tem falta de liquidez, que é falta de lotes ali, falta de ofertas de compra e de venda nos níveis de preços, isso pode causar leilão, isso pode causar circuit break, são coisas que vão afetar muito você e a corretora se você estiver posicionado ali segundos antes disso acontecer e você for pego, ou no leilão ou no circuit break. Mas, Uriel, por que tem falta de liquidez na Bolsa de Valores? Entenda, se o mundo está em crise, você vai falar, agora é legal, vamos todo mundo colocar bastante lote, vamos todo mundo comprar e vender, vamos negociar pacificamente. Não, ninguém vai negociar pacificamente, está todo mundo em choque, está todo mundo com medo, investidores saindo da Bolsa, fundos estopando posições gigantescas, bancos estopando posições gigantescas, investidores bilionários aí se desfazendo de posições de ações. Então todo esse pânico vai deixar o mercado em choque. Os HFTs são desligados. Quem são os HFTs? High Frequency Traders, que são robôs aí que operam em alta velocidade, aqueles robozinhos da UBS, para você que opera dólar, índice, você ficar vendo ali eles atuando de forma muito rápida. Esses robôs são desativados. Market makers, que são os provedores de liquidez da Bolsa de Valores, eles trabalham ali no mínimo da exigência da Bolsa. Ou seja, ele vai colocar só o mínimo do mínimo que for exigido. Ele não vai operar conforme ele opera normalmente. Algoritmos de fundos, de bancos, de instituições
traders que ficam ali operando day trade para ficar melhorando médios de ações que os fundos institucionais montam também, eles não vão ficar mais fazendo day trade por conta dessa falta de liquidez. Porque para o cara fazer o day trade de um fundo, para o cara fazer um day trade de um institucional, cara, ele precisa de liquidez, porque ele precisa entrar, ele precisa mover, ele precisa sair dessa posição. E como que ele vai entrar numa posição se não tem ninguém dando liquidez para ele? Então tudo isso vai deixar o mercado estressado e muito fácil de acontecer um leilão. E aí vem os dois principais motivos da corretora estar exigindo mais dinheiro para você. Primeiro, porque ela não quer perder dinheiro. Segundo, como que ela perderia dinheiro? Com você perdendo dinheiro. Como assim, Uriel? Eu perdendo dinheiro posso causar uma perda de dinheiro para a corretora? Sim. Por quê? Veja só esse exemplo. Se você está posicionado, você tem R$1.000 na sua conta e você está operando 10 mini contratos, ok? A corretora te exige normalmente R$100 por mini contrato. Você tem R$1.000, está operando com 10 mini. Você entrou numa posição comprada no dólar e você está tomando um calor ali de 5 pontos. A operação está 5 pontos negativo para você. Então você está perdendo R$500 nessa posição. Até então, tudo bem. Por quê? Porque você tem R$1.000 na sua conta, então você está perdendo ali metade daquele valor. Agora imagina só o seguinte, que o Banco Central entra atuando bem nesse momento. No momento que você está posicionado com seus 10 mini contratos comprados e já tomando um prejuízo de R$500. No momento que o Banco Central entra nessa falta de liquidez, vai dar leilão na hora, tá? E para você que não sabe o que é esse leilão, cara, sabe o leilão de abertura do ativo que acontece todo dia de manhã? Bom, a bolsa tem mecanismos de defesa, um deles é o leilão, outro é o circuit break, que ele trava a negociação por conta da oscilação rápida com volume alto e acontece um leilão, igualzinho ao leilão de abertura, para todo mundo poder se acalmar, vamos assim dizer. Então, aconteceu uma oscilação muito rápida, a bolsa fala, fecha a negociação. Fechou a negociação, opa, vamos ver o que está acontecendo. Para dar tempo dos market makers, os HFTs, os fundos, você mesmo falar, opa, o que aconteceu aqui? Você se organizar, sair da operação ou aumentar a sua posição, fazer o que você quiser com a tua posição. Então, esse é um mecanismo de defesa da Bolsa de Valores. O outro é o Circuit Break, que funciona mais ou menos da mesma forma que o leilão, só que numa proporção muito maior. Então, no índice, por exemplo, quando o índice bate 10% de baixa, vai ser acionado um Circuit Break. O último Circuit Break que a gente teve na Bolsa de Valores foi em 2017, no Joesley Day, quando o Joesley denunciou o presidente Temer. Enfim, são dois mecanismos de defesa da Bolsa de Valores. E, quando acontece isso, você não tem outra opção a não ser sair no leilão de reabertura do ativo, certo? Ok, Uriel, então eu estava posicionado em 500, o Banco Central entrou, deu leilão. Eu vou ter que sair no leilão, beleza? Beleza, e aí eu vou perder os R$1.000 que eu tinha lá na conta? Não, depende do preço do leilão, o quanto você vai perder. Então, se o leilão vier 30 pontos abaixo da onde você já estava posicionado, você estava posicionado com 10 mini contratos, você vai ter R$3.000 a mais de prejuízo. Então, você que já estava ali num prejuízo de R$500, você vai ter mais R$3.000, R$3.500 negativo. R$3.500 negativo é o saldo que você vai ter naquele momento, naquela abertura. E aí a corretora vai te estopar na hora, porque você só tinha R$1.000 na conta, você não tem margem para cobrir aquela posição. E aí quem vai ficar com esse prejuízo? Claro que o responsável pelo prejuízo é você, mas quem tem que pagar esse prejuízo, quem tem que te cobrir nesse prejuízo é a corretora com a bolsa, tá? A corretora ela é responsável por você na Bolsa de Valores. E você responde à corretora, você não responde à bolsa. Então você vai ficar devedor para a corretora de valores, ok? E a corretora não quer que ninguém fique devedor para ela, porque se ela tiver uma grande quantidade de clientes devendo para ela, ela vai quebrar, ok? Porque ela está tendo que retirar a caixa dela para cobrir o que os clientes estão devendo para a bolsa. Tá? Então a corretora não pode ficar negativa com a bolsa, ela vai ter que cobrir o prejuízo que você teve e você vai ficar negativo com ela. Se você não tem grana para pagar, você vai ficar com o teu CPF sujo
e você vai ficar devedor lá na corretora, inadimplente. Assim como acontece quando você faz um empréstimo no banco e não paga, certo? Vai correr juros, multa, etc, etc. Porém, isso não é legal. Imagina que a corretora tenha 100 mil clientes e pega 50 mil num leilão. Cara, ela fica com um prejuízo enorme que ela não quer ter. Então, a fim de evitar esse prejuízo enorme para a corretora, a fim de evitar que você tenha esse prejuízo, ela sobe a margem garantida, ela sobe a exigência de valor que você tem que depositar lá como segurança para você fazer as suas operações. Então, você que opera com pouco capital na sua conta, e eu até recomendo que vocês sempre operem aí com pouco capital, eu digo 3, 5 stops diários no máximo você deixar lá na corretora. Como assim? Se você tem um stop diário de R$100, você precisa deixar no máximo uns R$500 lá para operar, é mais que suficiente. Em momentos normais. Num momento como esse, que a margem foi elevada, você vai precisar depositar mais grana sim, se você quiser continuar operando com aquela quantidade de contratos e você não tiver capital suficiente para aportar e ficar posicionado com aqueles contratos. Então o que você deve fazer nesse momento? Aportar mais capital para poder continuar operando, ou parar de operar, ou esperar que o mercado se normalize e a margem volte a ser reduzida? Bom, aí é com você. A minha indicação é, se você já é um trader experiente, se você quer continuar operando, se você já tem anos de mercado, já pegou situações de mercado volátil na sua vida, cara, aporte mais dinheiro nesse momento para você poder continuar fazendo as suas operações e, num segundo momento, quando as margens forem reduzidas de novo, volte a reduzir o seu capital aportado para você manter a sua segurança, manter simplesmente alguns stops diários, não deixar um valor muito alto disponível, certo? Porque como eu sei, como você sabe, se a gente deixa uma grande quantia disponível, é perigoso que num dia de ganância, num dia de fúria, a gente venha perder esse capital inteiro. Então sempre deixe pouco dinheiro depositado aí, sempre o mínimo que a corretora te exigir. Agora, se você é um trader iniciante que está começando agora, cara, eu diria para nesse momento de alta volatilidade no mercado, de pouca liquidez, com margens altas, vá para o simulador, vá testar a estratégia, vai testar o seu operacional, vai testar a sua leitura, aprimorar ela. Esses momentos eles são únicos e marcantes na vida de um trader, na vida de um investidor. Não é todo ano, toda hora que acontece uma crise. É importante que você acompanhe, veja como aconteceu, qual é o sentimento das pessoas, qual que é essa vibe que está aí no ar da galera. E, bom, para quem pratica leitura de fluxo, para quem faz leitura de fluxo, assim como eu faço, é muito legal, é muito construtivo você fazer leitura de fluxo nesse mercado super volátil, com pouca liquidez. Você vê muito bem a atuação dos players nesse tipo de mercado. Porque imagina só, não tem liquidez, não tem lote no book, HFT desligado, market maker desligado, algoritmo ali trabalhando no mínima frequência possível. E aí, cara, tem algum player que precisa ou entrar numa posição porque ele acredita que vai continuar subindo, ele precisa tomar uma posição, algum player mais arrojado, não sei, ou um player precisando desfazer uma operação, o cara tá lá atolado, tá precisando estopar. Você vai ver claramente esse movimento acontecendo aí no Times and Trades, no book de ofertas. Porque imagina só, você tá numa festa do branco, se chega um cara vestindo vermelho, todo mundo vai ver o cara de vermelho, certo? Então esse é o pensamento da leitura de fluxo nesse momento. Não tem fluxo, não tem lote, a hora que aparece alguém com lote, alguém precisando fazer alguma coisa, fica muito nítido. Então aproveite esse momento para aprimorar a sua leitura de fluxo. Bom, espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo e eu vou deixar mais uma recomendação de vídeo aqui para você. Se você gostou desse, se inscreve no canal, deixa o like e vai conferir os outros conteúdos. Muito obrigado por ter assistido e vejo você no próximo vídeo.